mais ou menos. Perfeito. Proclama o resultado. A Corte, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso dos termos do voto do relator. Agora, eu convoco o ministro Carlos Halbach, tendo em vista o impedimento do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho. Trata-se recurso especial eleitoral 18725, proceder Bacabal, Maranhão. Relator sou eu, Luiz Fux. Suspeição dos ministros Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos. Assume a tribuna o ministro Carlos Halbach. Recorrente, recorrido José Vieira Lins, assistente do recorrente, recorrido Partido Progressista, assistente do recorrente, recorrido Partido Humanista. Recorrente, recorrido da coligação Bacabal rumo ao futuro, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Traça-se de requerimento de registro de candidatura de José Vieira Lins ao cargo de prefeito, impugnado pelo Ministério Público Eleitoral e pela coligação Bacabal rumo ao futuro, com notícia de inelegibilidade apresentada por Elivaldo Pereira Neco, sob alegação de rejeição de contas públicas e improbidade administrativa e DRAP, coligação Bacabal vai vencer. Há uma ação cautelar, onde foi concedida uma liminar, e um recurso especial eleitoral pelo recorrente, coligação Bacabal rumo ao futuro. Então, falará pelo assistente do recorrente e do recorrido, pelo PP, doutor Gustavo Severo. A senhoria dispensa o relatório? Então, vocês têm a palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, a quem peço licença para desde logo cumprimentar pela eleição, assim como o ministro Luiz Roberto Barroso, dizer que a advocacia eleitoral deposita muita confiança na presidência de Vossa Excelência. Será um ano de muito trabalho, certamente, mas não temos nenhuma dúvida que será dada continuidade a esse belo trabalho que o ministro Fux vem desenvolvendo e que certamente tudo transcorrerá na mais absoluta normalidade, como é a praxe do Tribunal Superior Eleitoral. Demais senhores ministros, senhor procurador, nobres advogados. Falo aqui pelo recorrente, pelo assistente do recorrente, mas, enfim, pelo recorrente, que está no cargo e busca, portanto, a reforma do acordo de origem com o consequente deferimento de seu registro de candidatura. A causa versa sobre duas hipóteses, a linha G, desaprovação de contas públicas, e a linha L, improbidade administrativa. Em relação à linha G, o recorrente teve 6 contas públicas desaprovadas, todas elas suspensas por decisões do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 3 pelo desembargador Cássio e 3 pelo desembargador Souza Prudente. Qual é a controvérsia sobre a linha G? É que, em dezembro de 2016, muito depois, portanto, da eleição, houve a revogação de 3 liminares concedidas nessas contas. E o que os recorridos querem fazer prevalecer, o que o TRE acolheu, diga-se de passagem, numa petição avulsa protocolada após os terceiros embargos de declaração. O TRE acolhe para dizer, de fato, como houve a revogação das liminares, ele está inelegível pela linha G, contrariando absolutamente toda a jurisprudência do TSE, fixada para 2016, que é no sentido de que os fatos que atraiam uma inelegibilidade só podem surgir até a data da eleição. E são inúmeros os julgados nesse sentido. Eu peço licença para ler um breve trecho de um precedente do ministro Herman Benjamin. Fato superveniente ao registro de candidatura posterior à data do pleito, que venha atrair inelegibilidade, não pode ser conhecido nesta seara, sob pena de eternização da disputa eleitoral. E o eminente ministro Napoleão tem um precedente que se amolda perfeitamente ao caso em exame. Quanto à informação trazida pelos embargantes de que houve revogação da liminar, que até então suspendiu os acórdãos da inelegibilidade, exatamente o caso, não pode ser reconhecida nesse processo, tendo em vista o entendimento da Corte para 2016, de que fato superveniente só pode até a data do pleito. E há uma razão, isso não é um precedente simplesmente burocrático,
vamos fixar a data tal. Há uma razão histórica. Historicamente, a Justiça Eleitoral sempre considerou a eleição como um marco fatal para a aferição das condições. Posteriormente, a legislação veio e evoluiu apenas aquelas hipóteses que afastam a inelegibilidade, que foi muito bem captada pelo voto do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, quando inclusive propôs um avanço, não só até a diplomação, como 120 dias após, em prestígio ao sufrágio. Aqui estamos falando do inverso, situações que atraem uma inelegibilidade, ou seja, a revogação de uma liminar. Por que até a data do pleito? Porque não se quer e não se pode querer que alguém eleito em outubro esteja à mercê de fatos externos. O sufrágio popular não pode depender, uma vez conferido ao cidadão em outubro, em novembro o prefeito demite um sujeito do órgão público e ele que ia ser vereador agora não é mais. Em novembro, um prefeito já eleito em outubro recebe lá uma rejeição de contas do Tribunal de Contas. Quer dizer que nós vamos atingir alguém que foi eleito validamente? Não, por isso a Justiça Eleitoral sempre estabeleceu como marco final a data da eleição para que surjam inelegibilidades. E é nessa linha, inclusive, o parecer do Ministério Público nesse ponto, onde diz, no presente caso, o candidato era elegível na data do pleito, sob a ótica da linha G, já que a rejeição de suas contas estava suspensa por liminar. Não se pode aplicar a inelegibilidade da G ao candidato que na data da eleição era considerado elegível. Portanto, me parece que o tribunal errou ao, em terceiro embargo de declaração, quando nem poderia fazer, porque omissão nenhuma existia, obviamente, reconhece um fato novo para, em dezembro de 16, já passada a eleição, aliás, essa decisão só foi publicada em 25 de janeiro de 17, após até a diplomação. Porém, errou o tribunal a admitir a inelegibilidade da linha G para fato ocorrido após a data da eleição, contrariando a jurisprudência pacífica do TSE nesse ponto. Bom, vamos a outra hipótese, condenação por improbidade administrativa. Nesse ponto, também me parece não haver maiores dúvidas quanto ao desacerto do acórdão, uma vez que reconheceu a linha L num caso de condenação fundado no artigo 11 da Lei de Improbidade, violação ao princípio. E qual foi o fato? O fato ímprobo que gerou essa inelegibilidade. O município veiculava informes publicitários num determinado jornal. Em uma única edição desses informes, constou uma notícia do aniversário do município, algo perfeitamente natural. E lá dentro dessa reportagem constou um pronunciamento do então prefeito, que é a hora recorrente, e uma foto dele. Isso foi considerado violação ao princípio da impessoalidade, artigo 37, e ele foi condenado com fundamento exclusivamente no artigo 11 da Lei de Improbidade e com as sanções consequentes do artigo 12, inciso 3. Portanto, não há dúvida, e isso é incontroverso, a condenação por improbidade se deu unicamente com fundamento no artigo 11, por suposto desvio de finalidade de uma única matéria num jornal que retratou um aniversário do município. Essas circunstâncias, aliás, têm sido corriqueiras aqui na Corte e o tribunal tem deferido as candidaturas. Caso recente de Cerquilho, de lavra da eminente ministra Rosa Weber, o município contratou 3 jornais da cidade sem licitação, não se reconheceu enriquecimento ilícito nem dano ao erário, deferiu-se o registro. Precedente do ministro João Otávio de Noronha, a condenação pela prática em promoção pessoal pode gerar lesão ao erário, mas não enriquecimento ilícito, defere-se o registro. O que disse o TJ, para que não haja dúvida, o TJ Maranhão na condenação, no caso dos autos, a conduta do gestor enaltecendo seus atos, apenas, no caso dos autos, a conduta do gestor fez publicidade, enaltecendo seus atos como administrador e fazendo apologia a seus feitos, violando, portanto, o artigo 37 e, em consequência, o artigo 11 da Lei de Improbidade. E a jurisprudência da Casa, com perdão da repetição, é essa: as condenações por ato doloso de improbidade, fundados tão somente no artigo 11, não são hábeis a configurar a inelegibilidade da linha L. São inúmeros os precedentes. Portanto, também errou o tribunal de origem ao reconhecer inelegibilidade nesse ponto.
não houve enriquecimento ilícito, não houve dano ao erário. E ainda assim, a jurisprudência para 2016 artigo 11 não gera. Se for gerar, tem que ser de forma prospectiva para se analisar enriquecimento ilícito e dano ao erário, que aqui não há. E por fim, há uma última controvérsia nos autos que diz respeito a um eventual trânsito em julgado dessa condenação por improbidade, que atrairia aí uma suspensão de direitos políticos. Esse caso, esse assunto, é mais um exemplo do porquê não se pode e não se deve admitir discussões fáticas e jurídicas após a diplomação. Por duas razões. Aqui, o recurso especial no Superior Tribunal de Justiça foi julgado em março de 2016. Em novembro de 2016, quando já passado o pleito, o agravo interno contra essa decisão foi considerado intempestivo. Houve embargos, conhecidos e rejeitados, houve embargos de divergência. E, em 27 de março de 2017, após a eleição, após a diplomação, há uma decisão do STJ reconhecendo o trânsito em julgado da ação de improbidade, inclusive com efeitos retroativos. Pois bem, posteriormente a isso, o próprio STJ suspende essa decisão. Posteriormente a isso, novamente é mantida essa decisão em agravo, existem embargos e a celeuma perdura até poucos dias atrás. E não obstante tudo isso, existe uma ação rescisória com efeito suspensivo concedido, e isso é noticiado aos autos. Quer dizer, se nós formos admitir algo após a diplomação, que admitamos tudo, inclusive a rescisória recém-concedida em favor do município de Bacabal para suspender os efeitos da condenação por improbidade. O fato é que na data da eleição e inclusive na data da diplomação não existia essa circunstância de trânsito em julgado. O fato de uma decisão em 2017, 2008 ou 2020 reconhecer algo para o pretérito não pode, não tem como interferir no processo eleitoral e no registro de candidatura. Senão, nós vamos, sem dúvida, eternamente estar com a jurisdição eleitoral aberta. Basta imaginarmos que daqui a 2 anos alguém entre com uma ação declaratória e reconheça com efeitos retroativos que uma determinada filiação é nula. Vamos entrar com uma rescisória do registro de candidatura? A jurisdição eleitoral há que ter um termo final. E a escolha da jurisprudência é que o termo final seja na data da eleição. Com essas razões, não incidindo a linha G, não incidindo a linha L, e tendo absoluta controvérsia sobre essa situação do trânsito em julgado, que só veio depois da diplomação e que atualmente, inclusive, nem mais existe em razão de uma ação rescisória, com liminar concedida, é que se pede o provimento do recurso especial. Muito obrigado. Concedo a palavra agora, pelo tempo regimental, ao doutor Rodrigo Queiroga, que falará pelo recorrente e recorrido, coligação Bacabal rumo ao futuro. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, doutor representante do Ministério Público, servidores, assessores que nos atendem aqui nessa casa. Princípio, 2 alíneas foram a fundamentação do indeferimento do registro de candidatura. A linha G. A linha G, trago como exemplo 3 acordos do Tribunal de Contas, por motivo de saque dos recursos da conta específica por meio de emissão de cheques nominais à Prefeitura do Municipal, pagamentos efetuados à construtora antes da vigência do respectivo contrato, não disponibilização de comprovantes de despesas relativas a desembolso de R$52 mil, folhas 154 e 175, não comprovação da regular aplicação dos recursos destinados à execução do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, no exercício de 2000. Estes foram os fatos, esta foi a fundamentação para a incidência da linha G. Foi concedida sim liminar por lealdade processual, informo e ratifico que foi concedida liminar. Essa liminar não durou nem tão pouco 1 mês após a diplomação. Em janeiro as liminares caíram. O processo ainda estava em instância ordinária.
não se desconhece a jurisprudência dessa Corte, que as liminares ou as causas de inelegibilidade não podem ser avocadas após a eleição e antes da diplomação, mas isso tem que ser levado em considerações liminares que são dadas para o processo eleitoral, influência no processo eleitoral. Mas eu vou adiante, senhor presidente. Com relação à linha L, na moldura fática do acórdão, trata-se de uma utilização de dinheiro público para a promoção pessoal de seus familiares, em razão deste fato ocorrido em 1998. O Ministério Público entrou com ação de improbidade administrativa. Esta ação teve uma condenação em 2009, com a condenação para ressarcimento do valor de R$10 mil, ou seja, caracterizado dano ao erário, ao município de Bacabal, bem como a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 anos a contar do trânsito e julgado desta decisão. E aqui eu volto para a seara eleitoral no TRE, instância ordinária, onde se apreciou todos os fundamentos dessa condenação por órgão colegiado, foi detectado, foi comprovado ou foi aferido o dano e o enriquecimento ilícito, bem como a conduta dolosa do agente público, requisitos para incidência da linha L. Aqui peço permissão para ler um trecho do voto proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral, abro aspas, ficando claro o ato doloso de improbidade administrativa que importou lesão ao patrimônio público, inclusive gerando enriquecimento ilícito. Nós estamos em sede de recurso especial, instância extraordinária. Não se pode aqui rever fatos e provas. Portanto, o TRE, uma instância ordinária, detectou o dano e o enriquecimento ilícito. Aqui incide a súmula 24, com todo respeito a essa Corte. Consequentemente, voltando agora para a ação de improbidade na sua tramitação normal, chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça. A ministra a Suzete Magalhães negou seguimento monocraticamente ao recurso do senhor José Vieira Lins. Esse recurso foi combatido por agravo. Esse agravo foi intempestivo. Foi protocolado fora do seu prazo legal. Consequentemente, essa intempestividade foi asseverada por 2 ocasiões pela segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça e em uma decisão monocrática do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Ele reconheceu a data do trânsito julgado. Esse processo teria que ter um fim. Abro aspas. Reconheço que, desde 18 de março de 2016, transitou em julgado o acordo quanto o CAU desafiou o recurso de embarque de divergência, sendo incontornável a sua superação. Fecho aspas. Esta é uma situação de um processo que começou por um fato ocorrido em 98, com o trânsito julgado em 2016. O senhor José Vieira Lins estava sem condições de elegibilidade durante quase todo o ano de 2016. Esse fato foi combatido pela coligação, a qual eu represento, o que eu falo agora. O nosso recurso especial tem impugnação específica para abranger a sua condição de elegibilidade que estava ausente durante a eleição, durante a diplomação, e vou mais, durante quase todo o ano de 2016. Não bastasse tudo isso, o processo voltou após a suspensão dos direitos políticos, teve eficácia plena. O então prefeito perdeu o seu mandato, o vice-prefeito chegou a assumir a vaga de prefeito, certificado nos autos, consta uma certificação do presidente da Câmara que deu posse ao vice-prefeito. Não é bastante, senhor presidente. Quando chega agora, esse julgamento que estava designado para o dia 19 de dezembro do ano passado, mas foi
suspenso ou até mesmo foi retirado de pauta para ingresso do Diretório Municipal do Partido, do PP, bem como outra parte. O Diretório Municipal do Partido vem e informa que o prefeito José Vieira Lins encontra-se, abro aspas, folhas 2082, atualmente no efetivo exercício do cargo de prefeito de Bacabal, eis que, conforme decisão anexa prolatada em 29 de março de 2018, pelo desembargador, foi deferido pedido liminar proposto pelo município de Bacabal. O que falei aqui no início da sustentação, o prejuízo, o dano foi para o município de Bacabal, e o município de Bacabal entra com ação rescisória. Para quê? Para anular esse dano? O dano ocorrido em 1998? Com a devida vênia, com o devido respeito, pede-se o provimento do recurso da coligação para que seja expandido, mantendo a ineligibilidade pela linha L, bem como a ausência, a flagrante ausência de condição de elegibilidade, com a determinação urgente para o TRE que haja novas eleições no município de Bacabal. Muito obrigado pela atenção, Excelência. Conceda a palavra ao representante do Ministério Público. A hora já avança, o cansaço nos toma, mas o caso é bastante emblemático. O Ministério Público deve fazer uso da palavra, não por conta do que diz respeito às paixões de Bacabal, mas o que diz respeito ao modo como a Justiça Eleitoral tem se conduzido neste tipo de problema e como essa patologia tem se agravado ao ver do Ministério Público. Em discussão aqui se encontra 2 pontos: a autonomia da Justiça Eleitoral nas suas decisões e a estabilização das relações jurídicas dos fatos sobre os quais ela se pronuncia. O dado é a Justiça Eleitoral, porque é célere, rápida e lida com fatos que se consumam, que são as eleições, tem um marco fatal, que são as eleições, trabalha com um calendário apertado e com decisões que não se podem dar ao luxo de extrema profundidade, opta por um padrão de não rever, não reconsiderar aquilo que a Justiça Comum já decidiu. Se a Justiça Comum entende que houve improbidade, houve improbidade. Descabe a revisão para a Justiça Eleitoral daquilo que já decidido pela Justiça Comum. Mas não cabe qualquer nova decisão da Justiça Comum subverter as decisões da Justiça Eleitoral. Nós, porque respeitamos a decisão externa da Justiça Eleitoral e aceitamos as suas repercussões na Justiça Eleitoral, não podemos admitir, é essa a posição do Ministério Público, que essas repercussões sejam eternas. Há que se dar um marco em que se estabiliza essa repercussão. Esse marco pode ser o registro, pode ser a diplomação, pode ser a data da eleição. A jurisprudência aqui, por certeza e segurança, entende que este marco é o limite máximo é a data da eleição. Mas o que importa é que, se aceitarmos infinitamente a repercussão na Justiça Eleitoral das decisões externas a ela, faremos com que as decisões da Justiça Eleitoral sejam sempre sentenças submetidas à condição resolutiva ou suspensiva. Algo que é incompatível com o nosso processo. Não é possível, neste caso, este candidato disputou as eleições porque possuía uma liminar que suspendia a rejeição das suas contas. Esse é o estado da arte ao dia da eleição. Passado isso, se caça essa liminar e aí nós vamos ter inúmeros capítulos infinitos em que não se estabiliza jamais a relação jurídica. E a lógica da existência da Justiça Eleitoral é que as paixões das eleições, as paixões políticas, sejam solvidas aqui, dentro do calendário, serenando após os pleitos todas as paixões. Mas não, porque aceitamos que houvesse repercussão externa, o que é razoável, para que a Justiça Eleitoral não se debruce sobre fatos que não são da sua competência, mas isso tem um limite
limite máximo de tolerância da sua repercussão. Do contrário, tudo que a Justiça Eleitoral decide está submetido à condição resolutiva ou suspensiva de outras justiças externas ou, quiçá, não só da Justiça, do Tribunal de Contas. Então, não é possível que a Justiça Eleitoral, que tem um padrão seguro de consumação, fique ad eternum pendente às suas decisões de subversões externas. O que existe apenas, então, somente, é o respeito pela Justiça Eleitoral, por aquilo que decidido e pelo quadro vigente na hora do pleito. Alterações sucessivas não devem repercutir sobre a segurança jurídica dos pleitos e dos seus resultados. Dito isso, insiste o Ministério Público que, de fato, procede em parte o recurso, quando diz, sim, é o estado das coisas à data do pleito. Por isso, nesse aspecto, procede. Porém, no que diz respeito à improbidade, a Justiça Eleitoral disse há improbidade aqui, com lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Dito isso pela Justiça Eleitoral, não cabe mais, em instância extraordinária, em recurso especial, averiguarmos o que foi que a Justiça Estadual examinou, qual foi o nível de gravidade ou reprovação disso. Isso se estabilizou na Justiça Estadual e foi julgado e avaliado pelo TRE, não comportando mais a revisão nessa instância, porque se trata de completo reexame daquilo que foi julgado, não só pelo TRE, mas pela Justiça Comum Estadual. Então, por esse aspecto, sim, o parecer do Ministério Público entende que, em parte, procede o recurso e, em outra parte, não procede o recurso. É necessário que esse tribunal ponha um marco claro de que as decisões da Justiça Eleitoral respeitam e precisam de decisões externas a ela, mas há um marco, há um ponto divisor a partir do qual se estabilizam as relações jurídicas e é com base nisso que a Justiça Eleitoral decide. Descabe criar-se uma figura de decisões eleitorais submetidas a condições resolutivas ou suspensivas externas a ela. É o pronunciamento do Ministério Público. Obrigado. Igreja Corte, nos representantes do Ministério Público, os senhores advogados que sustentaram na tribuna, eu vou fazer uma síntese para depois eu vou fazer a leitura da conclusão do voto, que vem num trecho autoexplicativo, porquanto a digressão de todo o voto consumiria aqui 80 e poucas laudas, porque o caso é muito complexo. Houve, assim, uma combatividade muito intensa dos advogados, várias ações anulatórias, liminares, rescisórias, entre outros. O que não se pode combater o advogado que está no exercício da sua função. Aqui, no caso, o recorrente José Vieira Lins, ele foi vencedor do pleito 2016 para a Prefeitura do município de Bacabal. Teve o registro deferido em primeira e segunda instâncias. Foi mantido no cargo por força de uma liminar concedida pelo então presidente no recesso de 2017. Quanto às inelegibilidades que estão em discussão, destacaria a seguinte: a primeira é pela linha L, improbidade administrativa, uma decisão judicial condenatória de improbidade em desfavor do recorrente José Vieira Lins. No caso, conforme destacou o Ministério Público, o TRE do Maranhão consignou presentes todos os elementos constantes da linha L, decisão colegiada de improbidade que importe a suspensão de direitos políticos, assentando o enriquecimento ilícito e o dano ao erário. Isso foi assentado pelo Tribunal ACOR. Há uma discussão sobre se essa decisão transitou ou não em julgado. No meu modo de ver, ela é irrelevante, porquanto o deslinde dessa questão não exige esse trânsito julgado, sendo suficiente a condenação por órgão colegiado para reconhecer essa inelegibilidade. Quanto às duas demais inelegibilidades da linha G, foram consequência de duas tomadas de conta especial, cada qual apreciando 3 contas. E em todas elas houve a rejeição de contas do aludido recorrente. Na primeira tomada de contas, do meu modo de ver, conforme também destacou o recurso do Ministério Público, a inelegibilidade, nesse ponto, há de ser reconhecida, porque o recorrente obteve uma liminar suspendendo os efeitos do acordo de contas. E, apesar de ter sido revogada, a desconstituição da liminar ocorreu após a eleição, o que, nos termos da jurisprudência com a qual
eu já manifestei discordância, inviabiliza a sua utilização para fins de atrair a inelegibilidade. Então, nesse particular, eu entendo que realmente eu não concordo com esse ponto de vista, mas fui vencido na análise do artigo 11, parágrafo 10 da Lei das Eleições, e nesse particular, a inelegibilidade não há de ser reconhecida. Entretanto, na segunda tomada de contas, eu reputo que se deve reconhecer a inelegibilidade. E assento que, não obstante, também tenha aqui obtido liminar suspendendo os efeitos do acordo em sede de ação anulatória, o recorrente, por abuso do direito de ação, ajuizou diversas ações anulatórias ao postular em diversos juízos distintos que não o eleitoral a obtenção de liminares, teve refutada essa sua postura, porquanto na decisão de mérito que revogou a cautelar anteriormente concedida, assentou-se a sua manifesta má-fé processual, porquanto postulou anteriormente a ação anulatória com pedido indeferido, com trânsito julgado reconhecido. Então, repetiu uma ação anulatória, sendo certo que a anterior já havia transitado julgado e com esse trânsito reconhecido. Então, a minha proposta de voto, eu vou pela ordem de prioridade das questões. No recurso especial de José Vieira Lins, primeiro, eu afasto a necessidade de formação de direitos consórcios passivo necessário, que, aliás, é uma preliminar rejeitada que não foi sequer aqui aventada. Por outro lado, também não houve nenhum ultraje ao artigo 275, porquanto foi devidamente fundamentada a decisão do TRE do Maranhão, que se debruçou suficiente e pormenorizadamente sobre todos os pontos. Também rejeito essa preliminar. No mérito, eu destaco que o artigo 1º, inciso 1º da linha L da Lei Complementar 6490, se aperfeiçoa mediante o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: condenação por improbidade, suspensão dos direitos políticos, ato doloso de improbidade, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Isso foi assentado pelo Tribunal Regional do Maranhão. A cognição realizada pelo juiz eleitoral, e aqui nessa linha que se referiu o procurador, nas impugnações de registro de candidatura, depende da estrutura do tipo das alíneas do artigo 1º, inciso 1º, a justificar a diferenciação quanto à amplitude do objeto de cognição, se maior ou menor a profundidade, condicionado, no entanto, ao específico pressuposto fático jurídico, sendo vedado imiscuir-se no mérito do título judicial, administrativo ou normativo que embasa a pretensão deduzida. A análise da configuração em concreto da prática de enriquecimento ilícito pode ser realizada pela Justiça Eleitoral a partir do exame da fundamentação do decisum condenatório, ainda que tal reconhecimento não tenha constado expressamente do dispositivo daquele pronunciamento judicial. E cito aqui os acordos do TSE nesse sentido, muito embora o TRE tenha afirmado a presença do ilícito, do enriquecimento e do dano erário. A constatação ou não do dano erário, do enriquecimento ilícito, se situa entre os requisitos que habilitam o magistrado eleitoral a exarar o juízo de valor concreto de forma a ampliar a sua cognição, notadamente nas hipóteses em que o acordo de rejeição de contas for omisso acerca da ocorrência desses elementos. O artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504, preceitua que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento do pedido de registro de candidatura, ressalvadas as modificações de fato de direito ulteriores que afastem a inelegibilidade, de maneira que sua incidência exige a observância de marco temporal preciso e específico. A obtenção e a apresentação devem ocorrer até a data da diplomação. Os documentos e títulos apresentados no caso subjúdice, isto é, decisão que suspendeu os efeitos da condenação pela prática da improbidade administrativa, devem ser desconsiderados para fins de equacionamento da presente controvérsia, porquanto apresentados após a data da diplomação, momento a partir do qual se estabilizam as relações jurídico-eleitorais subjacentes ao pedido de registro da candidatura. Em caso, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, valendo-se da cognição que lhe é outorgada em sede de impugnações de registro de candidatura, consignou configurados os pressupostos constantes
do artigo 1º, inciso 1º, a linha L da Lei Complementar 64/90. B. Inelegibilidade reconhecida. O artigo 1º, inciso 1º-G da Lei Complementar, reclama para sua configuração preenchimento cumulativo de os pressupostos que eu aqui manifesto: exercício de cargo ou função, rejeição de contas, ato doloso de improbidade, irrecorribilidade do instrumento de desaprovação e inexistência de suspensão ou anulação judicial da decisão que rejeitou as contas. Em caso, verifique-se a existência de 2 ações anulatórias nas quais se discutiu a validade de 6 decisões de rejeição do Tribunal de Contas da União, 3 em cada ação. Aí cito a primeira ação anulatória, a segunda e a segunda ação anulatória, cada uma com 3 tomadas de contas, representando 6 tomadas de contas. Quanto à primeira ação anulatória, o TRE do Maranhão consignou a existência de decisão judicial concedendo efeito suspensivo a recurso interposto nos autos dessa ação. Aludido provimento foi posteriormente revogado em 16/12/2016, de modo que a Corte agora reconheceu esse fato novo para fazer incidir a hipótese de inelegibilidade descrita no artigo 1º, 1G da Lei Complementar 64/90, em dissonância com a jurisprudência da Corte, segundo a qual o fato superveniente surgido após o registro não tem aptidão para atrair a inelegibilidade. Portanto, nesse caso, nessa inelegibilidade do recorrente José Vieira Lins, quanto às 3 rejeições de contas da ação anulatória, não há de ser reconhecida. Quanto à segunda ação anulatória, esclareço que a Corte Eleitoral maranhense conheceu o fato novo superveniente lastreado na prorrogação em 14/10/2016 de decisão que concedeu efeito suspensivo aos julgados do TCU para afastar a restrição à capacidade eleitoral passiva prevista no artigo 1G da Lei das Inelegibilidades. Em 10/8/2017, foi prolatada no bojo da mencionada ação anulatória sentença que reconheceu a extinção do feito sem exame do mérito em razão da existência de coisa julgada, sendo reconhecida inclusive a litigância de má-fé da parte. De fato, essas mesmas tomadas de contas teriam sido submetidas à análise e apreciação do Poder Judiciário pelos mesmos fundamentos nos autos da ação anterior, na qual houve renúncia do direito que se fundava a ação, homologado por decisão judicial transitada e julgado, desde 2014, conforme documentos acostados aos autos, folhas 1783. Não por outra razão, eu entendo, assim como o Ministério Público, que no caso vertente a suspensão das decisões de rejeição de contas proferidas pelo TCU nas tomadas de contas aqui mencionadas, não pode surgir efeito prático para fim de afastar o reconhecimento da inelegibilidade do recorrente, porquanto obtidas mediante o emprego de comprovada má-fé processual devidamente assentada no bojo da ação anulatória em razão do trânsito julgado da ação anterior. Por esses fundamentos, e aqui eu faço, agora aqui abordando o recurso da coligação Bacabal, por esses fundamentos, eu não estou conhecendo o recurso especial da coligação Bacabal rumo ao futuro ante a ausência de interesse recursal, porque a coligação queria exatamente o indeferimento do registro que foi obtido. Em ato contínuo, eu nego o provimento ao apelo de José Vieira Lins para manter o indeferimento do seu pedido de registro de candidatura ao cargo de prefeito do município de Bacabal, consoante destacado pelo acórdão recorrido, aqui, segundo a visão do Ministério Público, insindicável por essa Corte, em razão também da configuração inequívoca da inelegibilidade descrita no artigo 1º, inciso 1º, a linha G, tomada de contas especiais, número tal. Com isso, eu proponho a revogação da liminar deferida nos autos da ação cautelar, por meio da qual José Vieira Lins se mantém até a presente data no exercício do cargo de prefeito de Bacabal, declaro por via de consequência o prejuízo do pedido de reconsideração e determino a realização de novas eleições, tendo em vista
o quanto foi esgotado em via judicial até então, independentemente do conhecimento e julgamento dos embargos de declaração. É como eu encaminho o voto. Ministro Napoleão Nunes Maia. Eu acompanho Vossa Excelência. Ministro Jorge Mussi. Estou acompanhando, Vossa Excelência. Senhor presidente. Ministro Admar Gonzaga. Senhor presidente. Acompanho Vossa Excelência. Ministro Carlos Halbach. Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Ministro. Peço desculpa, senhor presidente. É apenas uma questão de fato, porque parece que é muito importante o assunto relativo à improbidade. A condenação do Tribunal de Justiça foi apenas no artigo 11. O Tribunal Regional Eleitoral assentou erroneamente 9, 10 e 11. Nós embargamos especificamente nesse ponto, dizendo não tem artigo 9 e artigo 10. É apenas artigo 11. E os embargos foram rejeitados e nós alegamos, então, no RESP, violação ao artigo 275. É apenas por isso. Os embargos foram rejeitados. O advogado. Excelência, só para esclarecer, o tribunal, quando assentou a existência de dano e enriquecimento ilícito, independentemente da situação. Eu, com todo respeito às intervenções que foram feitas, o Tribunal Regional Eleitoral, no item 7 da ementa do julgado da situação em análise, ficou claro o ato doloso de improbidade administrativa que importou lesão ao patrimônio público, inclusive gerando enriquecimento ilícito. Recursos conhecidos e improvidos, sentença mantida, registro da candidatura indeferido. Ministro Luiz Roberto Barroso. Acompanhando Vossa Excelência. Proclamo o resultado. Proclamo, já colhi todos? Não colhi seu voto? Foi em Vossa Excelência. Perdoe, presidente. Proclamo o resultado. A Corte, por unanimidade, não conheceu do recurso especial da coligação Bacabal Rumo ao Futuro e negou provimento ao apelo de José Vieira Lins, revogou a liminar concedida, determinando também por unanimidade a realização de novas eleições, independentemente da apreciação e julgamento dos embargos de declaração. Tendo em vista que esse era o último feito da pauta, agradecendo aí a presença dos advogados, funcionários, dos eminentes ministros e da imprensa, eu declaro encerrada a sessão.